No início, tudo parecia tranquilo por fora, o mundo girava, as pessoas viviam suas rotinas, e o tempo seguia seu curso natural. Mas dentro dele, dentro de sua alma, um vazio imenso tomava conta. Era um vazio que nem as palavras conseguem descrever. Uma ausência profunda e silenciosa que consumia cada pedaço de esperança. Ele olhava ao redor, via rostos, via movimentos, mas tudo parecia distante, como se estivesse em uma bolha invisível, isolado do que acontecia à sua volta. Os olhos estavam abertos, mas o brilho havia se apagado. O coração batia mecanicamente, sem sentir a vida pulsar. Era como se a alma estivesse presa em uma escuridão fria e profunda. Não havia calor, não. Havia luz. A única companhia era a solidão, pesada e implacável. Tentava buscar respostas. Tentava encontrar sentido nas coisas do mundo, menos nos prazeres passageiros, nas palavras vazias, nas promessas humanas, mas tudo era vão. Nada conseguia preencher aquele vazio. As noites eram longas. O silêncio da casa amplificava a angústia. Lágrimas caíam em segredo, sem que ninguém percebesse. Soluços abafados, gritos sufocados dentro do peito. Em oração, as palavras emperravam. Os lábios tremiam, mas não saía nada. Era uma comunicação travada, uma alma que queria se abrir, mas não sabia como. No fundo, o desespero crescia. A esperança se esvaía. O medo se alojava como um inimigo invisível, implacável. O vazio parecia infinito. Mas, mesmo assim, no meio daquela escuridão, algo começou a se mover. Uma brisa leve, quase imperceptível, como um sopro suave, começou a tocar o coração. Era uma presença invisível, mas real. Uma luz tênue que começava a romper as trevas. Não era uma força agressiva, mas um toque delicado. Não era um barulho estrondoso, mas um sussurro que acalmava. Era o Espírito Santo começando a se manifestar. Ele não vinha para invadir, mas para convidar, para consolar, para restaurar, para quebrar as correntes que aprisionavam a alma ou o coração, que antes estava endurecido pela dor, começou a bater com uma nova esperança. Os olhos, antes sem brilho, começaram a refletir uma luz suave. Era o começo de uma transformação, uma jornada que levaria da escuridão ao brilho radiante da vida. Verdadeira, o Espírito Santo não é apenas um sentimento passageiro, não é um vento que passa e se vai. O próprio Deus agindo dentro, renovando, restaurando, dando vida. Ele começa ensinando a verdade que liberta, mostrando o caminho que antes estava escondido, consolando onde havia dor, curando onde havia feridas. E aos poucos a coragem começa a nascer. A dúvida se transforma em fé. O medo dá lugar à confiança. O Espírito Santo não apenas visita, ele habita, não permanece de passagem, mas faz morada permanente. E essa morada é no mais profundo do ser, no íntimo, no invisível para os olhos humanos. Este é o início da verdadeira jornada da alma, a passagem do vazio para a plenitude, do silêncio para o louvor. A transformação começa, ele não está mais sozinho, foi encontrado. A vida nunca mais será a mesma. Espírito Santo não apenas toca a alma, menos ele a transforma. Não vem para deixar o coração da mesma forma, mas para queimá-lo com um fogo divino, um fogo que purifica, que liberta, que renova. É um fogo silencioso, mas poderoso, que não destrói, mas ilumina cada canto escuro da existência. A mente antes confusa, cheia de dúvidas e medos, agora começa a clarear como o amanhecer depois da noite escura. Os olhos, que só viam sombras, agora enxergam luz, enxergam além do visível. Vem o eterno, o divino, o caminho. Esse mesmo Espírito que sopra a vida onde só havia morte desperta. No peito a coragem que parecia perdida. Coragem para enfrentar tempestades, para atravessar desertos, para continuar andando quando o caminho parece impossível. Ele é o Consolador prometido, a presença fiel que nunca abandona, que guia mesmo nas horas de escuridão, que fortalece quando as forças faltam, que sustenta quando a alma quer desistir, mesmo em meio às maiores dificuldades. O Espírito Santo traz uma paz sobrenatural, não uma paz comum, mas aquela que ultrapassa toda lógica e entendimento, que guarda o coração e a mente, que acalma a tempestade interior. E essa paz cura as feridas mais profundas, aquelas dores que ninguém vê, os medos que ninguém entende, enquanto a alma se abre para essa transformação. Floresce um jardim interno, regado pela água viva do Espírito. O deserto antes árido se torna fértil, produzindo frutos de vida eterna. Frutos que são visíveis e palpáveis.
amor que transborda e alcança o outro, alegria que contagia mesmo em meio à luta, paciência que espera e suporta, bondade que se doa sem esperar retorno, fidelidade que permanece firme, mansidão que acalma corações, e domínio próprio que controla o desejo e a vontade. O Espírito Santo não apenas renova o coração, ele capacita para a missão divina, dá dons e habilidades para servir, para edificar, para transformar o mundo à nossa volta. Porque não fomos salvos para permanecer em silêncio. Somos chamados a agir, a levar a luz onde há trevas, a ser instrumentos da paz, do amor e da justiça. Agora, o caminho está claro e iluminado. A alma sabe para onde vai, não mais presa ao passado, mas avançando com esperança e determinação. A caminhada não é fácil. Existem pedras, tempestades e momentos de fraqueza, mas o Espírito está ao lado, fortalecendo cada passo, sustentando quando os joelhos fraquejam e dando força para continuar. Transformação é real e profunda. O antigo homem fica para trás e uma nova criatura nasce, marcada pelo amor, pela fé e pela esperança. O Espírito Santo não é apenas um visitante temporário. Ele habita, governa e reina no coração. É a fonte inesgotável de vida, poder e luz. Com um coração inflamado pelo Espírito, a alma se levanta para viver, para testemunhar, para amar, para cumprir a missão. Este é o caminho do Espírito Santo, a jornada da transformação completa e verdadeira. O renascimento da alma para uma vida nova. A alma que antes estava vazia agora transborda a vida. Escuridão que aprendia foi dissipada pela luz do Espírito Santo. Mas a transformação é muito mais que um momento. É uma jornada contínua. Caminhar diário de fé e renovo. O Espírito Santo não apenas entra na vida uma vez e se vai. Ele habita, permanece, molda e guia. É o fogo que aquece nos dias frios. É a brisa suave que acalma os corações aflitos. É a água viva que sacia a sede mais profunda. Ele concede força para suportar as tempestades da vida. Sabedoria para tomar decisões que refletem o coração de Deus. E amor para perdoar aqueles que nos ferem. Para amar o inimigo e transformar. Hoje ou em pós, essa presença divina cria uma nova família espiritual. Uma comunidade de irmãos e irmãs, unidos pelo mesmo propósito. Ser luz no mundo, sal na terra, fermento que faz a massa crescer. O Espírito nos chama para caminhar com coragem, para viver a fé que move montanhas, para alimentar a esperança que nunca morre. Nada pode separar aqueles guiados pelo Espírito. Nem as dores, nem os medos, nem as dúvidas, mesmo nas noites mais escuras. O Espírito é a luz constante que nunca se apaga. É a força invisível que sustenta o coração cansado. O abraço silencioso que conforta o espírito aflito. Ele é o amigo fiel que nunca abandona. O companheiro que caminha ao nosso lado. O guia que nunca erra o caminho. E essa transformação não fica só em nós. Ela se espalha como fogo em floresta seca. De coração em coração, do vida em vida, trazendo esperança e renovação. Por isso, quem foi tocado pelo Espírito não pode ficar calado. Tem a missão de testemunhar, de amar incondicionalmente, de viver para a glória do Criador. Sabemos que a verdadeira vida começa quando o Espírito Santo habita, que a verdadeira liberdade está em Cristo e que nossa missão é diária, contínua, até que toda a criação seja renovada. O Espírito Santo é a promessa viva de Deus, o dom eterno, que nos foi dado, a garantia da vitória que jamais se perderá. Ele é o sopro que dá vida a tudo o que parecia morto, a luz que dissipa as trevas mais densas, o amor que nunca falha, nunca abandona, nunca se cansa quando o Espírito Santo está presente. Nada pode deter a obra grandiosa de Deus em nós e através de nós. A transformação é completa e definitiva. A alma é feita nova, o coração inflamado, a vida entregue. Agora, em você e em mim, o Espírito Santo reina soberano e a história da redenção continua. Uma história viva, cheia de poder, amor e glória.